Entender melhor esse assunto, vamos conversar a partir de agora com a coordenadora de Relações Internacionais da FAAP, também especialista em Estados Unidos, professora Fernanda Manhota, que faz a gentileza de nos atender mais uma vez. Professora, boa tarde, bem-vinda. Essa conversa durou mais de 2 horas, né? E a principal questão que a gente acompanha foi a tensão entre China e Taiwan, que ficou mais intensa depois da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciar que pretende viajar para Taiwan num tour ali pela Ásia. Na conversa com Biden, Xi Jinping disse que todos devem respeitar o princípio de uma só China. Quais seriam os impactos para a relação China e Estados Unidos caso, de fato, Pelosi vá para Taiwan? Oi, Roberta. Oi, Sidney. Sempre um prazer estar com vocês aqui na CNN Brasil. E, de fato, caso essa visita ocorra, as consequências podem ser bastante complicadas, viu, Roberta? Já há algum tempo a gente tem dito que a relação bilateral Estados Unidos e China ela está hoje em uma das piores condições, né, ao longo dessas últimas décadas, é um dos piores momentos, e se agravou muito até pela condição geopolítica, pela guerra na Ucrânia, o que não é favorável, digamos, a nenhum outro tipo de movimento que possa ser interpretado como uma provocação. É bom lembrar que a Nancy Pelosi já tinha oficialmente dito que faria essa viagem em abril, ela só não viajou naquele momento porque contraiu o Covid-19, e que depois desse movimento, dessa intenção declarada, houve um movimento de dissuasão dentro dos Estados Unidos, inclusive entre os apoiadores democratas, para que isso não fosse feito, justamente para evitar um arrefecimento aí de ânimos, né? O próprio Pentágono recentemente publicamente disse que esse seria um erro, que essa visita poderia ser interpretada como um risco à segurança dos Estados Unidos. Quando a gente pensa em termos de consequências, a gente está falando, em um primeiro momento, de consequências políticas e militares, e que, obviamente, tem reverberação econômica logo depois, né? A China, ela define a política da China única como sendo a principal linha de conduta da sua política externa, ou seja, é preciso, para manter relações diplomáticas e comerciais com a China, reconhecer apenas o mando de Pequim sobre todas essas áreas, incluindo Taiwan, e, portanto, na medida em que os Estados Unidos apoiem ou, eventualmente, ajudem numa eventual busca por autonomia de Taiwan, isso, evidentemente, impacta a relação econômica entre eles. Além disso, do ponto de vista militar, há quem diga, Roberta, que a China estaria disposta, inclusive, a promover uma zona de exclusão aérea sobre Taiwan, caso a visita fosse confirmada. E isso poderia, como eu já disse, elevar os ânimos. No final do dia, como os próprios porta-vozes deixaram claro, o que o Biden tentou fazer hoje foi buscar um pouco de estabilidade, tentar garantir essa comunicação direta com o Xi Jinping e evitar qualquer mal-entendido, qualquer erro de cálculo, porque realmente a escalada nessa região seria potencialmente muito danosa, Roberta. Professora, a China tem, por tradição, pelo tamanho também, né, pela importância que tem, pelas ambições de metas definidas, né, tem uma diplomacia que se movimenta mais lentamente, ou aparentemente mais lentamente, né? Porque se fosse, por exemplo, os chineses condenar a Rússia pelo ataque que fez à Ucrânia, novamente se colocaria na mesa outros momentos, né, de Hong Kong, mesmo Taiwan agora, e de agora, já de algum tempo. Mas a China tem também esses movimentos firmes, né? São menos bruscos, mas são firmes. A senhora acha que eles têm cumprido e têm alcançado, caminhado nesse sentido de uma só China ou não? Porque é importante saber também esse ritmo, né, dos Estados Unidos e os outros países do mundo também diante do crescimento chinês. Olha, Sidney, a política externa chinesa, ela tem sido marcada, antes de tudo, por um enorme pragmatismo. Essa é a palavra que mais recorrentemente se usa para se referir a essa doutrina. Inclusive, tem um texto conhecido no campo de relações internacionais que diz que se, de um lado, nos Estados Unidos, nós temos o dogmatismo de Washington, né, sempre defendendo pautas de valores, de costumes, do outro lado, no século XXI, a gente tem o pragmatismo de Beijing, né? Então, os chineses, eles têm uma política externa absolutamente pragmática. E um dos valores centrais dessa política externa é a garantia da inviolabilidade, da unidade territorial.
e isso dá, claro, estabilidade ao Partido Comunista Chinês e garante a longevidade das suas lideranças. Então, quando a gente fala em política da China única, a gente está falando da tentativa de salvaguardar, de preservar aquilo que eles entendem como uma zona de influência política e também da soberania do país. Vale lembrar que Taiwan é uma região que é governada de forma independente desde os anos 40, mas que ainda hoje é visto pela China como parte do território chinês. Por isso a ideia da China única. Por mais que os países mantenham relações com Taiwan, como é o caso dos Estados Unidos, isso não implica reconhecer necessariamente Taiwan como independente. Se fizessem isso, estariam violando a política da China única e, portanto, arrumando um conflito com os chineses. Portanto, os chineses têm levado adiante essa preocupação e colocam isso como um pilar da sua política externa. A política externa sob o governo Xi Jinping, já há alguns anos, se tornou cada vez mais agressiva e cada vez mais expansionista. A gente está falando aí da China buscando influência regional e também ampliando as suas ambições. Então, a gente está falando do Belt and Road Initiative, né, que é aquela iniciativa de criação de rede de infraestrutura na Ásia, na Europa, na África, a China investindo em vários países mundo afora. A gente está falando do Made in China 2025, que é o nome de um outro programa em que a China passa a investir em tecnologia, infraestrutura de ponta, inovação, revolução tecnológica. E aí a gente acompanhou a questão das vacinas, das telecomunicações. Então, tudo isso está muito amarrado. A China quer se internacionalizar cada vez mais, quer ganhar os mercados do mundo, quer se consolidar como uma superpotência, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar a estabilidade doméstica ser perdida. Por isso, a questão de Taiwan é uma questão tão sensível, Sidney. Tá certo. Muito bem. Desculpe. Professora Fernanda Manhota, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho por aí. Até uma próxima. Eu que agradeço, Roberta, Sidney. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso.